Pronto, pessoal, vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Hoje, eu separei para a nossa aula de hoje, a gente está dentro da parte de redes, né? Na aula passada, estudamos computação em nuvem, e hoje eu separei para a nossa aula o assunto referente à internet, intranet, extranet. Temos aí a parte de VPN, que nós vamos estudar hoje. Temos também a parte referente a protocolos, enfim, tem muita coisa importante para a gente trabalhar na nossa aula de hoje. Então, deixa eu colocar aqui na tela, vou compartilhar aqui o material para a gente poder dar início, então, à nossa aula. Beleza, então vamos lá. Vamos começar pela definição de internet. Quando você pega a origem da palavra internet, inter vem de interligação e net vem de rede. Então, olha que informação importante. Nunca trate a internet como se ela fosse uma única rede. A internet, na verdade, é um conglomerado de redes. Tenho uma definição que eu gosto muito que diz que a internet é a rede das redes. Sempre enxergue a internet dessa forma. Ela é a rede das redes, ela é um conglomerado de redes. A própria origem da palavra internet permite que a gente chegue a essa conclusão. O inter de interligação, net de rede, interligação de redes. E isso vai ficar claro no nosso material. Inclusive, vou logo fazer aqui um esquema. Antes de montar o esquema, deixa eu dar uma informação. Na sua prova, pode aparecer o termo sistemas finais. O que é um sistema final? O nosso computador, o celular, o tablet, uma TV conectada a uma rede. Isso é tratado dentro do conceito de redes como sistemas finais. E aí a gente precisa entender que esses sistemas finais, eles conectam-se entre si por meio de enlaces, que são os meios de comunicação, e aí você tem cabo par trançado, você tem fibra ótica. Então, tem que ter, entre os sistemas finais, a gente precisa ter, nesse caso, a gente precisa ter o que chamamos de enlaces de comunicação, né? Que são os meios. E a gente vai perceber também que essa comunicação ela é realizada através de comutadores de pacotes. Quem são esses comutadores? Vamos anotar aqui. São os roteadores. Então, os sistemas finais, eles são interligados por meio de enlaces, que são os links de comunicação, mas também a comunicação se dá por meio de comutadores de pacotes, que são os roteadores. Tranquilo? E aí, para ficar mais fácil esse entendimento, eu proponho o seguinte esquema. Quando você vai acessar a internet na sua casa, você tem que contratar os serviços de uma empresa, que nós chamamos de ISP, que é o provedor de serviços de internet. Quem são esses provedores? São essas empresas que oferecem acesso à internet. Só que o que acontece? Eu não vou citar aqui nomes comerciais, porque esses nomes não vão aparecer em prova. Mas você aí vai lembrar da empresa que você teve que contratar para ter acesso à internet. O que a gente vai encontrar em prova é a sigla ISP, Provedor de Serviços de Internet. Então, se a gente der uma olhada aqui, só para a gente entender, dentro da nossa casa existe uma rede.
Então, vamos supor aqui que seja a sua casa. Então, aqui, deixa eu voltar aqui, aqui está a sua casa. Aí, o que que acontece? Dentro da sua casa existe o que nós chamamos de rede LAN. É uma área local de rede. Notebook, celular, tablet, TV, todos conectados em uma rede, que neste caso é uma rede local. Aí na sua casa vai ser instalado um roteador e a empresa que fornece o acesso à internet, que é o que chamamos de ISP, ela vai levar um link de comunicação até a sua casa. Antigamente, era linha telefônica. Hoje, com o avanço da tecnologia, a melhor forma de conexão é o fibra ótica. Né? Não faz o menor sentido hoje usar linha telefônica para esse tipo de conexão, como era antigamente. Então, o provedor leva até a sua casa uma fibra ótica, na sua casa é instalado um equipamento chamado de roteador, e o que que o roteador vai fazer? Ele vai conectar a sua rede local à internet. Isso é um exemplo. Agora, você imagina um prédio residencial. Quantas redes a gente não teria nesse prédio? Porque em cada apartamento seria uma rede. Então, a gente começa a perceber que nós temos milhares e milhares de redes espalhadas em todo o mundo. Então, se você parar para observar, cada provedor desse aqui, ó, ele vai conectando o quê? Redes. Então, esse provedor tem a sua rede, a rede de clientes. Esse provedor tem uma outra rede. Esse provedor tem outra rede. Então, cada provedor desse aqui vai montando as suas redes. E é aí onde vem um detalhe, porque esses provedores, eles são divididos em níveis hierárquicos. Nesse meu esquema aqui, esse provedor aqui, ele está num nível acima dos demais. Então, esse provedor, no meu exemplo, que está acima dos demais, sabe o que que ele monta? Uma infraestrutura de altíssima velocidade. E graças a essa infraestrutura, os outros provedores vão estar o quê? Interligados. Aí o nome dado a essa infraestrutura, o nome dado a isso aqui é backbone. Se você traduzir, quer dizer espinha dorsal. Então, esse provedor aqui, que está no nível acima dos demais, ele monta uma infraestrutura de altíssima velocidade, que nós chamamos de backbone, e esse backbone ele interliga redes menores. Então, o que que a gente consegue perceber aqui? Uma interligação de redes. Então, quando você reúne todas essas redes, você forma a internet. A rede, vou até colocar aqui, rede das redes. Rede das redes. Não chega a ser bem uma ligação barramento, Wellington, porque a gente usa uma outra ideia, porque barramento é uma topologia, por exemplo, que a gente usava muito em redes locais, né? Mas a ideia do backbone é você ter, e eu até coloquei aqui no material, ó, um resumo do que vem a ser o backbone, né? Olha aqui, ó, o seu computador faz parte de uma rede local conectada à rede do provedor, que se interliga a redes metropolitanas e a uma rede de âmbito nacional. Uma rede do tipo backbone concentra o tráfego das redes menores e o transporta para níveis superiores, permitindo que a informação chegue ao destino final. Esse termo, que significa espinha dorsal,
em inglês, surgiu devido aos primeiros desenhos de rede que possuíam uma estrutura linear conectada a uma espinha dorsal, responsável pelo transporte principal dos dados. E atenção, nós temos backbones regionais, nacionais e internacionais. Vocês já pararam para pensar como é que o nosso continente está conectado a outros continentes através de backbones? Vou dar o exemplo de Fortaleza. Fortaleza hoje é uma das cidades com maior número de conexões de backbones. Por quê? Porque Fortaleza está numa posição, geograficamente falando, estratégica. Por exemplo, o nosso continente é conectado ao continente europeu através de cabos fibra óticas que saem de uma cidade chamada Sines, em Portugal, e esse cabo vem pelo oceano e chega aqui na Praia do Futuro, em Fortaleza. São 6.000 quilômetros de cabos interligando essa cidade em Portugal a Fortaleza, aqui, possibilitando essa conexão. Esse é um exemplo. Nós temos também conexão com a África. Vem um cabeamento da África também chegando até a Praia do Futuro. Tem um backbone que vem da Argentina, passa por Praia Grande, em São Paulo, tem um ramal aqui em Fortaleza e ele segue até Nova York. Aí já são mais de 10.000 quilômetros de cabeamento. Então, entenda, o mundo todo está conectado através de backbones. E é graças a isso que possibilita essa interligação de redes, formando assim uma rede mundial de computadores. Essa é, portanto, a definição de internet. Todo mundo entendeu isso aí? Está claro? Podemos avançar? Então, passando aqui, olha só o que já foi cobrado aqui em prova, né? Olha o que a banca Sebrasp cobrou aqui, ó. A internet é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais. Lembrando que os sistemas finais são celulares, notebooks, TVs, né? Computadores de mesa, são sistemas finais. Então, a internet é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais por enlaces de comunicação e comutadores. Esses comutadores são os roteadores, né, que é o termo mais utilizado, né, em que o TCP e o IP são dois dos protocolos mais importantes. Essa parte de protocolos, ainda estudaremos essa parte. E, de fato, existe o que a gente chama de TCP/IP. Vou logo antecipar, mas isso vamos estudar em detalhes. O TCP/IP não deve ser visto como um protocolo, mas sim uma família de protocolos que possibilita a comunicação em rede. O gabarito oficial dessa questão, o item está correto. Os sistemas finais são interligados por enlaces e comutadores, e nós vamos precisar usar protocolos para essa comunicação. E é aí onde entra o TCP/IP, que não é um protocolo, mas sim uma família de protocolos. E essa família de protocolos, ela possibilita, nesse caso, a comunicação em rede. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Próximo ponto. Agora, a gente vai ter que começar a entender que a internet ela tem camadas. Eu acho que alguns aqui de vocês já devem ter escutado falar em Deep Web, Dark Web, que são camadas da internet. Vamos entender como é que isso funciona. E aí existe uma analogia que é muito usada, porque ela se encaixa perfeitamente nesse contexto,
que é um iceberg. Então, a gente pode começar a entender a internet como se fosse um iceberg. E que muitas vezes a gente só está enxergando a pontinha do iceberg. Então, para entender melhor isso aqui, vamos analisar essa imagem aqui. Quando a gente navega na internet, a gente está no que a gente chama de surface web. A gente está no que a gente chama de superfície da internet. Existem alguns estudos que mostram o seguinte, que, em média, a gente teria aqui 5% de tudo que existe na internet, 5% se encontram nessa surface web, nessa superfície da internet. Como é que a gente navega nessa superfície, né? Para isso, a gente vai precisar utilizar navegadores. Quem são esses navegadores, né? Nós temos navegadores como o Edge, o Firefox, o Google Chrome. São navegadores que eu tenho certeza que todos vocês utilizam com frequência, né? Que são através desses navegadores que a gente consegue acessar o conteúdo que se encontra nessa superfície da internet. Mas não para aí. Muitas vezes, para encontrar informações que estão nessa superfície, utilizamos o que chamamos de motores de busca, que são sites que possibilitam que a gente faça pesquisas nessa superfície. É aí onde entra o Google. Não sei se você já conhece um sistema chamado Bing. O Bing é o sistema de busca da Microsoft. O Bing, ele é o concorrente do Google. Então, você pode fazer pesquisas usando o Google, você pode fazer pesquisas usando outros sistemas, como é o caso do Bing, que é o sistema de busca da Microsoft. Sabe o que esses motores de busca eles vão fazer? Eles vão rastrear o conteúdo que se encontra na internet e, a partir desse rastreamento, será criado o que chamamos de indexação. É uma espécie de banco de dados, é como se fosse um índice. Quando você entra no site do Google e faz uma pesquisa, se engana quem acha que o Google vai pesquisar na internet aquelas informações. Não é isso que vai acontecer. Ele não vai pesquisar essas informações na internet. O que vai acontecer é o seguinte: o Google ele possui um banco de dados com essas informações, tá certo? E essas informações elas são armazenadas usando indexação, uma espécie de índice. É por isso que quando você faz uma pesquisa no Google, o resultado é tão rápido. Porque na hora que você digita uma palavra-chave e manda o Google fazer uma pesquisa, ele não vai pesquisar na internet em busca dessas informações. Ele vai consultar um banco de dados e esse banco de dados ele possui essa ideia de índices, onde rapidamente ele encontra aquilo que você está pesquisando. Então, isso é o que chamamos de surface web, é a superfície. Usamos navegadores comuns, como Edge, Firefox e Chrome, e é muito comum encontrar informações dessa superfície através de motores de busca que usam a ideia de indexação. Acontece que existe uma camada que está submersa. Daí essa analogia do iceberg ser tão interessante,
Porque existem conteúdos na internet que estão escondidos, estão nas profundezas da rede. É aqui onde entra o que chamamos de Deep Web. A Deep Web, ela já fica submersa. Aquilo que está na superfície é a Surface Web. Mas tem muito conteúdo na internet que está escondido, está protegido. É aí onde entra o que chamamos de Deep Web. E aí seria até interessante a participação de vocês nesse ponto. Pergunta: quem aqui já usou Deep Web? Alguém aqui já utilizou Deep Web? E aí, só para eu ter uma ideia, alguém aqui já usou essa Deep Web? Ó, o Alex disse que nunca utilizou. Talvez, ó, a Ângela também não. O Wellington nunca, a Camila também não. A Érica, todo mundo aí informando que nunca utilizou a Deep Web. Foi muito importante essa participação de vocês. Olha como, às vezes, a gente usa e não sabe o que está utilizando. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Todos nós utilizamos a Deep Web a todo momento. Eu garanto que hoje mesmo vocês já usaram a Deep Web várias vezes. Quer um exemplo? Alguém aí acessou o e-mail hoje? Por exemplo, você tem o e-mail do Gmail. Você já acessou a sua caixa de entrada do seu e-mail? Pois se você acessou o seu e-mail, você usou a Deep Web. A imprensa, ela muitas vezes ela passa uma ideia equivocada do que é Deep Web. Talvez muitos de vocês já tenham visto em noticiário algo nesse sentido, como se a Deep Web fosse uma área obscura da internet, como se fosse uma área criada para cometer crimes. E não tem nada disso. A Deep Web é uma área importantíssima para todos nós. Por exemplo, o e-mail. Faz sentido? Eu consigo localizar o seu e-mail. Vamos supor, eu quero acessar a sua caixa de entrada. Não pode. A sua caixa de entrada só você pode ter acesso. Então, ela fica numa área da rede protegida, onde você vai ter que se autenticar, vai ter que entrar com o seu nome de usuário, sua senha. Outro exemplo, internet banking. Já pensou se o saldo da sua conta bancária ele estivesse na superfície da internet, onde eu pudesse entrar no Google e fazer uma pesquisa do seu extrato bancário? Isso não faz o menor sentido. Então, internet banking, caixa de entrada de e-mail, bancos de dados, né, da área de saúde, enfim, são sistemas que ficam na Deep Web. Atenção, quais são os programas que a gente usa para acessar a Deep Web? Entenda, os mesmos navegadores que a gente utiliza para acessar a Surface Web, a gente também usa para acessar a Deep Web. Os navegadores são os mesmos. O Firefox, o Google Chrome, o Edge. Se você acessou hoje o seu e-mail do Gmail, por exemplo, muito provavelmente você deve ter usado aí o Edge, o Firefox, o Google Chrome. Ou seja, a Deep Web ela é acessada por navegadores convencionais. Mas sabe o que a Deep Web não usa? Esses motores de busca. O conteúdo que está na Deep Web não é indexado nesses motores de busca. Se eu for no Google fazer uma pesquisa sobre a sua caixa de entrada do e-mail, eu não vou encontrar absolutamente nada. Porque o conteúdo que está na Deep Web, ele é um conteúdo protegido, um conteúdo que não estará acessível através de motores de busca. Por quê? Porque o conteúdo que está na Deep Web, ele não é indexado.
Ficou claro para todo mundo isso aí? Então, essa ideia de que a Deep Web é um local para cometer crimes, esquece isso. A Deep Web é uma área, uma camada da internet extremamente importante, porque nós precisamos dessa Deep Web para que os nossos dados fiquem protegidos, seja a nossa caixa de entrada, seja a, a nossa conta bancária, enfim, entre outros serviços, ok? Aí dentro da Deep Web, aí existe um pedacinho aqui, ó, da Deep Web. Esse pedaço aqui, aí ele é um pedaço diferente. Isso aqui é o que chamamos de Dark Web. Dark Web. A Dark Web, ela é uma porção da Deep Web. Certo? É uma porção da Deep Web. Só que aqui o esquema muda. Primeira grande mudança. Na Dark Web, os navegadores tradicionais não funcionam. Então, Firefox, Google Chrome, Edge, nenhum desses navegadores possibilita acessar Dark Web. A Dark Web vai exigir navegadores específicos. E aí entra um exemplo de um navegador chamado Tor, que é um dos navegadores mais conhecidos para a Dark Web. Não é o único, mas é um dos mais conhecidos. Atenção, é crime acessar a Dark Web? Não tem crime nenhum. A gente também tem que entender algumas situações. Não tem problema acessar a Dark Web. Não é crime usar a Dark Web. O problema é que a Dark Web ela foi criada para esconder as conexões. A Dark Web ela foi projetada para garantir o anonimato dos usuários. Então, entenda, não é crime, não tem problema nenhum acessar a Dark Web. O problema não é usar a rede. O problema é o que você está fazendo nessa rede. Porque, como ela garante o anonimato, isso se torna um ambiente altamente propício para ações ilícitas. Então, venda de medicamento proibido, armamento, droga, curso de diversos tipos, né? Existem cursos na Dark Web de terrorismo, por exemplo. Então, o problema não é a rede. A rede não tem problema, assim. Pelo contrário, você usar a rede com privacidade, qual é o problema disso? O problema não é a rede em si. O problema são as ações que os usuários realizam nessa rede. O problema são as pessoas. O que essas pessoas vão fazer nessa Dark Web. O Tor, que é esse navegador, ele inclusive tem um ícone de uma cebola. Por que um navegador tem um ícone de uma cebola? Porque a cebola lembra uma ideia de ter várias camadas. Cada camada dessa é uma camada de segurança. Então, a rede Dark Web ela foi criada para que os usuários que acessam essa rede, eles comecem a ter a sua conexão escondida para garantir o anonimato de quem está acessando essa rede. Ok? Inclusive, existem conteúdos legítimos na Dark Web. O New York Times, eles têm página na Dark Web. Aí você pode perguntar, mas como assim? Nesse caso, por que o New York Times tem página da Dark Web?
Porque existem, muitas vezes, pessoas que estão em algumas partes do mundo, são pessoas que têm, ah, em algumas regiões do mundo, o governo controla os serviços que são usados na internet. Então, o New York Times entende que essa página da Dark Web ela pode ajudar a manter essas pessoas informadas, ou seja, possibilitar que pessoas que, mesmo que estejam em regiões onde aquele acesso não é permitido, elas consigam acessar, garantindo o seu anonimato através da Dark Web. Só para vocês terem uma ideia, a Dark Web, essa rede foi projetada, basicamente assim, é como se eu tivesse que sair do ponto A para o ponto B, porque a minha câmera aqui ela tem inteligência artificial, aí quando eu faço determinados movimentos, ela entende que eu quero dar um zoom. Por isso que a imagem está ficando assim. Eu desabilito já essa função. Então, ó, só para a gente entender, é como se eu tivesse que sair do ponto A e ir para o ponto B. A Dark Web foi feita para que o pacote saia do ponto A e ele passe por diversos outros pontos até chegar ao ponto B. É como se ele desse uma volta enorme até chegar ao ponto B. Aí você diz, por que ele está dando essa volta? Para esconder a identidade de quem está usando aquela conexão. Então, a rede foi projetada para buscar garantir a privacidade dos usuários que estão utilizando essa rede. E aí, isso acabou tornando esse ambiente altamente propício para cometer crimes. Mas não é crime acessar a Dark Web. Crime é o que muitas vezes as pessoas fazem lá. O problema não é a rede, o problema é o que você faz dentro dessa rede. Tá certo? Geise, existe aquela navegação anônima que os navegadores todos têm, né? Edge, Firefox, Google Chrome. Você pode abrir aí o seu navegador. Se você abrir o Google Chrome, você vai ver lá que tem uma opção de abrir uma nova janela anônima. Deixa eu só te dar uma informação. Essa navegação anônima que os navegadores possibilitam, de anônimo eles não têm quase nada, viu? O nome é navegação anônima, mas na prática não tem nada de anônimo. Sabe o que é essa navegação anônima dos navegadores? É na sua máquina. O navegador não vai deixar informações gravadas no seu computador. E quando você está numa navegação normal, fica registrado na sua máquina os sites que você visitou, fica o histórico de downloads, fica arquivos temporários, dados que você digitou em formulários. Isso é a navegação normal. Se você habilitar sua navegação anônima lá no seu navegador, o navegador não vai deixar que essas informações fiquem armazenadas na sua máquina. Mas, na internet, a sua navegação é como outra qualquer. Então, é por isso que eu digo que o nome, ele engana muito, né? Tem gente que acha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, claro. Tem muitas empresas que, durante o horário de expediente, elas não permitem que funcionários acessem determinados sites. Não permite, na hora do expediente, ficar usando o YouTube, não permite acesso a algumas redes sociais. Aí tem funcionário que quer dar uma desperta. O funcionário está lá no horário de expediente, ele trabalha numa empresa que, durante o horário de expediente, não permite esse tipo de acesso. Aí o funcionário tem a brilhante ideia de abrir a navegação anônima do navegador. Aí o que é que você percebe com isso? Aí o funcionário pensa que com aquela navegação anônima, ele vai poder acessar o site sem que nenhum registro fique armazenado. Ele está completamente enganado. Porque dentro das empresas, o seu computador ele não está conectado diretamente à internet. Como é que é dentro das empresas?
O computador do funcionário manda essas solicitações a um servidor e o servidor encaminha para a internet. Então, dentro das empresas, mesmo que você habilite aquela navegação anônima, entenda, no computador que você está usando, não vai ficar registro de nada que você está usando na internet, na sua máquina. Só que a sua máquina solicita isso a um servidor. Aí o servidor armazena todas essas informações. Então, dentro das empresas, é possível saber o dia, a hora, quem acessou, o conteúdo que foi acessado. Então, aquela navegação anônima dos navegadores tradicionais, de anônima ela tem muito pouco, né? A única coisa que é anônima é que na sua máquina não vai ficar esse registro. Mas perante a rede, o seu acesso é como outro qualquer. Agora, a Dark Web, ela é diferente, porque ela foi projetada, a Dark Web, ela foi projetada para que, de fato, você navegue com privacidade. Ok? Então, fica aí essa observação. Vamos avançar. Vamos lá. Passando aqui. Só. Vamos avançar. Aqui está um resumo do que eu acabei de explicar. Então, está aqui um resumo do que vem a ser essa Surface Web. Aqui está um resumo da Deep Web. E no material de vocês também tem um resumo da Dark Web. Só uma observação: a gente está muito acostumado a usar na internet endereços com domínios .com, né, .edu, .gov. Atenção, na Dark Web, os endereços vão ter o domínio .onion. Então, não tem .com, .gov, .edu. Na Dark Web, os domínios têm lá, os endereços têm .onion. Essa é uma característica da Dark Web. Ok? Então, está aí um resumo da Surface Web, Deep Web e Dark Web. Vamos avançar. Olha essa questão da banca Vunesp. Olha o que a banca Vunesp andou cobrando aí nessa questão. Assinale a alternativa verdadeira em relação aos conceitos Dark Web e Deep Web. Letra A. A Dark Web é acessada apenas por pessoas que cometem crimes. Nada a ver. Totalmente sem sentido. Como eu disse, muitas pessoas que acessam para cometer crimes, mas não é obrigatório. Você pode usar a Dark Web. Não é crime acessar a Dark Web. B. Dark Web inclui a Deep Web. É o contrário, né? A Dark Web ela está dentro da Deep Web. Então, está errado. C. Dark Web e Deep Web são a mesma coisa. Nem vou ler o restante. Está errado. Deep Web é acessada apenas por pessoas que cometem crimes. Está errado. Então, a resposta fica a mesma. Letra E. Deep Web inclui a Dark Web. Então, está aí uma questão bem simples de Dark Web e Deep Web. Vamos avançar. Olha essa outra questão. Olha aqui essa outra questão. Ó. Analise a sentença abaixo. A Deep Web e a Dark Web são uma parte da internet não indexada por motores de busca. A Deep Web é acessível por navegadores comuns, que é a segunda parte. Enquanto a Dark Web é uma pequena parte dentro da Deep Web
que exige o uso de softwares específicos, como o auto. Esse sistema aqui, ó, isso aqui é uma ferramenta forense. Anote aí, né? É uma ferramenta forense. Com essa ferramenta aqui, a gente consegue, por exemplo, recuperar arquivos que foram apagados de um disco rígido. Então, é uma ferramenta forense. É o Autopsy. É uma ferramenta forense. O que essa ferramenta forense tem a ver com essa questão da Dark Web? Nada a ver. Então, essa ferramenta ela existe, ela é uma ferramenta forense que possibilita, por exemplo, recuperar dados que tenham sido apagados de um disco rígido, mas isso não tem nada a ver com a Dark Web. Aqui, como é que ficaria correta essa terceira parte? Se ele tivesse citado aqui, por exemplo, o Tor, porque boa parte desse item está correto, né? A Dark Web é uma pequena parte dentro da Deep Web, tudo está certo. Que exige o uso de softwares específicos para acessar. Está tudo certo. O problema é que, em vez de ele citar, por exemplo, o Tor, ele citou aí o Autopsy, que é uma ferramenta forense, que não tem relação nenhuma com a Dark Web. Quais partes estão corretas? A parte 1 e a parte 2 estão corretas. Porque a parte 2 diz que a Deep Web é acessível por navegadores comuns. Sim, a Deep Web, eu uso o Firefox, é só voltar aqui. Eu uso para acessar a Deep Web os navegadores convencionais, o Edge, o Firefox, o Chrome. Quem não vai usar navegadores comuns é a Dark Web. Aí a Dark Web, ela não utiliza navegadores comuns. Então, é verdadeiro aqui o item 1, as partes 1 e 2. Alternativa, letra C. Todo mundo entendeu aí essas duas questões? Ficou alguma dúvida de Surface Web, Deep Web, Dark Web? Tá claro para todo mundo isso aí? Beleza, né? Então vamos lá, vamos avançar aqui, ó. O próximo ponto. Chegamos agora na definição de intranet. Aqui nós não vamos nem perder muito tempo, porque essa definição, pessoal, ela é muito simples. Muito simples mesmo, né? O que é intranet? A intranet ela é uma rede privada criada para ser acessada exclusivamente por funcionários, empregados, colaboradores. Essa é a ideia. Então, enquanto a internet ela é uma rede pública, a intranet ela é uma rede privada. Ela é uma rede voltada exclusivamente para funcionários. Embora esse nome funcionário possa aparecer na prova como colaborador, pode aparecer na prova como empregado, aí a banca decide. Funcionário, empregado, colaborador, isso é o que caracteriza, nesse caso, a intranet, né? Ser usada exclusivamente por pessoas que façam parte da rede interna da empresa, certo? Nesse caso, não pode ser. Se você disser assim, cliente, deixa eu só desabilitar aqui a inteligência artificial de novo aqui, eu vou já abrir o software aqui da câmera, porque ela está ativando aqui a IA.
Então, o que acontece? A intranet, diferentemente da internet, que é uma rede pública, a intranet ela é uma rede privada. Quem é que pode quem pode acessar uma página de internet? Qualquer pessoa. Agora, intranet não. Intranet é uma rede restrita a empregados, funcionários, colaboradores. Ok? E aí você vai ter que ser cadastrado, né? Você vai ter lá seu nome de usuário, a sua senha. É isso que caracteriza a intranet. Aí você diz, e o cliente? Cuidado, por definição, intranet não possibilita acesso de clientes. É aí onde entra a extranet. O que é extranet? É uma extensão da intranet. E aí a extranet, ela foi criada exatamente para permitir que um cliente, um fornecedor, um parceiro comercial possam acessar essa rede. Então, o funcionário usa intranet, cliente usa extranet. Lembrando que a extranet, ela, assim como a intranet, elas são redes privadas. Você precisa ser cadastrado para acessar essas redes. Tem um exemplo que eu costumo usar para explicar essa questão da intranet e da extranet. Eu costumo usar o exemplo de uma clínica, um laboratório, melhor dizendo. Você vai a um laboratório fazer um exame de sangue. Aí você faz lá o seu exame, o laboratório já fornece para você um nome de usuário e uma senha, que é para você consultar os resultados dos seus exames via internet, ok? Como é que funciona? Você acessa a página de intranet, desculpa, você acessa a página de internet do laboratório. Aí você acessou a página de internet do laboratório. Aí lá tem assim, exames. Aí você clica em exames. Aí vai para uma outra página. Aí ele precisa do nome de usuário e a senha. Se você não tiver nome de usuário e senha, você não acessa. Aí, quando você colocar o nome de usuário e a senha correta, o que vai acontecer? Você vai acessar a extranet do laboratório, onde você terá acesso aos resultados dos seus exames. O funcionário do laboratório, ele acessa a intranet, mas o paciente, ele usa a extranet. E o laboratório tem uma página de internet. Essa página de internet, qualquer pessoa pode ter acesso. A página de internet. Beleza? Aí lá na página de internet, você pode acessar os resultados dos seus exames. Aí você vai ter que acessar a extranet. E para isso você vai ter que ser cadastrado. Todo mundo entendeu aí a diferença entre internet, intranet e extranet? Ficou claro para todo mundo isso aí? Vamos avançar. Vamos estudar agora uma tecnologia muito cobrada em prova, que é a tecnologia VPN, Rede Privada Virtual. VPN, Rede Privada Virtual. Como é que isso aqui funciona? O que é VPN? É um sistema de comunicação que opera sobre redes públicas, mas proporciona características semelhantes às redes privadas. Essa sobreposição é realizada por meio de tecnologias de criptografia e tunelamento, permitindo que os dados sejam transmitidos de forma segura através de uma rede pública como
a internet. Para entender melhor isso aqui, deixa eu fazer uma anotação. Eu quero que você lembre, se aparecer na sua prova VPN, eu quero que você lembre de 3 características. Primeiro, a VPN fará uso de uma rede pública. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a VPN vai usar tunelamento. E o terceiro ponto é que ela vai usar criptografia. Então, caindo em prova VPN, eu preciso lembrar dessas 3 características. VPN faz uso de rede pública, utiliza tunelamento e faz uso de criptografia. Para ficar mais fácil entender isso aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que é o seguinte: existem tipos de VPN. Tem a VPN de acesso remoto, tem a VPN site to site e tem a VPN pessoal. Vamos entender cada uma delas. Vamos criar um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma empresa com matriz numa cidade e filial em outra. Aí eu quero que todos os computadores da filial, a rede inteira da filial, se conecte à matriz. Aí é onde entra o que a gente chama de VPN site to site. Seria isso aqui, ó. Então, vamos supor que aqui seja a matriz, aqui é a filial. Aí eu quero pegar toda a rede da filial, todos os computadores da filial e conectar a rede da matriz. Aí nós vamos fazer isso via internet. Qual é a característica da internet? Ela é uma rede pública. Então, teoricamente, isso aqui não é seguro. Pessoas podem estar monitorando essa comunicação. É aí onde entra a VPN. A VPN, ela vai criar uma espécie de túnel ligando esses 2 pontos. O que é o túnel? É uma técnica para esconder a conexão. Porque sem o tunelamento, seria possível, se um pacote for interceptado na rede, seria possível descobrir a sua origem e o seu destino. Qual é a ideia do tunelamento? É esconder de onde o pacote está vindo e para onde ele vai. Então, ele esconde a conexão. Então, isso é tunelamento. E tudo que transita aqui dentro, transita criptografado. Então, o que é uma VPN? É uma tecnologia que possibilita interligar 2 pontos usando uma rede pública, que é o caso da internet, fazendo uso de técnicas de tunelamento, que é para esconder a origem e o destino, e ainda vai usar o que chamamos de criptografia, que é uma técnica que vai transformar tudo que está legível em código. Você cifra a informação. Então, essa junção de rede pública, mais tunelamento, mais criptografia, isso aqui possibilita um acesso barato, porque nós estamos usando a internet, e é seguro, graças ao tunelamento, graças ao uso da criptografia. Então, a VPN reúne características que deixam ela de baixo custo com um bom nível de segurança. Não é à toa que a VPN hoje é muito utilizada para isso. Tem muito órgão público que hoje se usa muito teletrabalho e os servidores, né, públicos acessam a rede do órgão público via VPN. Então, é rede pública mais tunelamento mais criptografia. Isso é VPN. Tranquilo? E aí, o que é uma VPN site to site? Nessa VPN aqui,
ela é site to site, porque ela está pegando uma rede inteira e conectando a outra rede. Isso é site to site. Ficou claro? Agora, existe uma VPN que a gente chama de VPN de acesso remoto. A VPN de acesso remoto permite que o usuário acesse uma rede de forma segura e remota. A aplicação mais provável disso, em uma configuração corporativa, é acessar a rede do trabalho a partir da sua casa. Com uma VPN de acesso remoto, você terá um cliente, um aplicativo instalado no seu dispositivo. Este cliente estabelece um túnel seguro com um servidor VPN. Qualquer dado que passe entre o cliente e o servidor, ele é criptografado, portanto, fica oculto de qualquer observação. Então, aqui é o seguinte: o funcionário está em casa, aí ele precisa acessar a rede da empresa. Para baratear o custo, nós vamos usar a internet. Aí nós vamos instalar no computador desse funcionário, nós vamos instalar o que a gente chama de cliente VPN. É um software VPN que será instalado no computador do funcionário. E dentro da empresa, nós vamos ter um servidor. Nós vamos ter aqui dentro um servidor VPN. Aí, através desse software que está instalado no computador do funcionário, através da internet, será estabelecido um túnel entre esses dois pontos. Será estabelecido, então, um túnel entre esses dois pontos, e tudo que transitar de um lado para o outro transita de forma criptografada. Isso aqui é o que a gente chama de VPN de acesso remoto. É completamente diferente da VPN site to site, porque na VPN site to site, eu não estou pegando um computador de um funcionário, estou pegando a rede inteira. Eu pego uma rede inteira e conecto a outra. Aqui é o funcionário que está em casa. Aí ele precisa acessar a rede da empresa. Aí é uma VPN de acesso remoto. E ainda existe o que chamamos de VPN pessoal. É um serviço que permite a um usuário individual criar uma conexão segura e criptografada com a internet. Então, vamos entender isso aqui. Inclusive, fica aí uma dica muito interessante para, por exemplo, a sua próxima viagem, principalmente se ela for internacional. Por quê? Eu acho que você já deve ter percebido que uma coisa é você consultar, por exemplo, uma hospedagem nos Estados Unidos, fazendo essa consulta aqui no Brasil. E outra coisa é você fazer essa pesquisa estando dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque existem promoções que só são aplicadas a determinadas regiões. Então, o que é uma VPN pessoal? Você pode assinar um serviço. Tem uns serviços desses aqui que são gratuitos, mas muitos desses gratuitos não valem a pena, não. Aí tem umas empresas que você paga uma assinatura para usar essa VPN, certo? Inclusive, o Kaspersky, né, ele tem, de fato, essa VPN. Aí tem umas empresas que você assina para usar VPN. Aí qual é a vantagem dessa VPN? Essas empresas elas têm servidores VPN espalhados no mundo todo. Agora vem o grande detalhe.
Se eu estou na minha casa, usando o meu celular, e através de uma VPN eu me conecto a um servidor nos Estados Unidos, esse meu celular, o meu tablet, o meu notebook, ao se conectar a um servidor VPN nos Estados Unidos, o meu dispositivo passa a receber um endereço IP da rede a qual o servidor pertence. Ou seja, há uma mudança no endereço IP do seu dispositivo. Você está usando um endereço IP, mas quando você se conecta a um servidor VPN, ele muda o endereço IP do seu dispositivo. Sabe qual é a vantagem disso? Você muda de localização geográfica. E aí você consegue, maravilha, o Alex, ó, eu uso, no momento estou em Joanesburgo. Interessante, ó. Foi até o Alex colocou aqui no chat que interessante, Alex. Porque o que é a VPN? É você mudar de localização geográfica. Então, se eu me conecto a um servidor nos Estados Unidos, o meu computador para a rede, ele estará nos Estados Unidos. É como, por exemplo, você já deve ter percebido que a Netflix, às vezes ela lança filmes, séries, só nos Estados Unidos. Aí você aqui no Brasil você não consegue acessar, nem aparece. Quando você usa VPN e você estando conectado a um servidor VPN nos Estados Unidos, você consegue acessar essas séries, esses filmes. Por quê? Porque existem bloqueios que são por região. Aí, quando você usa VPN, você muda de localização geográfica. Beleza? Então, nesse caso. Foi até interessante a pergunta aí do Wellington, né? Porque realmente, na hora que eu li, eu tinha entendido que o Alex estava em Joanesburgo. Geograficamente falando. Ok. Geograficamente, não é fisicamente. Né? Pronto. Então, ó, o caso aqui do Alex, ele está conectado a um servidor em outro país, né? E para a internet, ele não está no Brasil. Né? Ó, a pergunta da Ângela, mas não entendi. Para usar VPNs, necessariamente você precisa estar em outro local fisicamente ou só a conexão? Não. A Ângela é o seguinte: você vai usar a VPN, vamos supor, você vai viajar para os Estados Unidos. Aí você quer pesquisar sobre hospedagem, você quer comprar uma passagem, você vai para Miami, aí você quer comprar uma passagem para Nova York. Aí uma coisa é você fazer essas consultas aqui no Brasil. Para você não irá aparecer determinadas promoções. Toda vez que eu viajo, eu sempre uso essa estratégia e sempre funciona. A gente consegue valores diferentes. Claro, tem que pesquisar, né? Mas isso é muito vantajoso. Faça um teste, quem nunca usou isso aí, tá certo? E aí você consegue fazer com que a internet enxergue seu computador de outra área. E também se usa muito VPN quando há bloqueio por região. Quando há um bloqueio, né? Quando há um bloqueio, eu não consigo. Por exemplo, teve uma época aqui no Brasil, vocês vão lembrar, isso já faz alguns anos, que a justiça bloqueou o WhatsApp. Teve uma época que a justiça bloqueou o Telegram. Aí como é que faz? O bloqueio era por região. Aí, se a justiça bloqueia o WhatsApp e eu estou no Brasil, eu não consigo acessar. Mas se eu acessar uma VPN e me conectar a um servidor nos Estados Unidos, esse bloqueio deixa de acontecer.
ele deixa de acontecer. Não vamos entrar em questões políticas, em hipótese alguma. Eu vou apenas dar um exemplo para ver se fica mais fácil de entender. Teve uma decisão, há um tempo atrás, do Alexandre de Moraes, que ele bloqueou ele fez alguns bloqueios, né, do Telegram. E na primeira decisão dele, ele também tinha mandado bloquear a VPN. Mas isso não faz o menor sentido. Como é que o juiz vai bloquear, no caso aí, tudo bem, nós estamos falando do STF, mas qual é o sentido de uma decisão judicial que bloqueia o acesso, por exemplo, a uma determinada rede social, e ele, sabendo que eles conseguem acessar essas redes sociais por VPN, manda bloquear também serviços de VPN no Brasil? Isso não tinha o menor sentido. Na primeira decisão dele, veio esse bloqueio a sistemas de VPN. Depois ele retirou isso, porque não tinha sentido. Se usa VPN para muitas coisas. Então, assim, não tinha o menor sentido bloquear serviços VPN. Certo? Tem uma... Depois eu cito aqui alguns exemplos aqui de sistemas VPN que são pagos, que são bem interessantes. Tem alguns gratuitos, mas esses gratuitos não dá para confiar 100%, né? Tem uns serviços pagos aí que são bem confiáveis aí para VPN. Beleza, pessoal? Tranquilo? Podemos avançar? Então, ó, se eu uso VPN no meu celular, se eu uso VPN no meu celular para acessar a internet no dia a dia, isso é uma VPN pessoal. Se eu estou em casa, acessando a rede da empresa, acessando uma rede de um órgão público, no meu notebook, por exemplo, tem um software VPN, eu estou usando o que a gente chama de VPN de acesso remoto. Se eu estou dentro da filial de uma empresa e a rede toda da filial está conectada à matriz via internet, é uma VPN site to site. Esses são os três tipos de VPN aí que podem ser citados em prova. E olha aqui essa última prova, o último concurso da Cefaz, né? Ceará, por sinal, o concurso da Cefaz Ceará está bem pertinho de sair aí, né? Já está autorizado, está bem pertinho de ser publicado aí o próximo concurso da Cefaz Ceará para auditor fiscal. E o último concurso da Cefaz Ceará foi em 2021, foi banca Sebrasp, e uma das questões de prova foi essa aqui, ó. Olha o que eles cobraram na última prova de auditor fiscal da Cefaz Ceará. Redes VPN permitem a troca de dados seguro entre dois pontos por meio do tunelamento por criptografia, que cria um túnel seguro dentro de uma rede pública. E aí, certo ou errado? O item está correto, né? Exatamente isso. Ele vai usar tunelamento, vai usar criptografia. Nós vamos usar uma rede pública como se ela fosse privada, por isso VPN, né? Por que que é VPN? É uma rede privada virtual. Nós vamos usar uma rede pública, que é a internet, como se ela fosse privada. A gente usa uma rede pública como se fosse privada. O item está correto. Ok? Vamos avançar. Próxima questão. VPN é uma rede privada virtual restrita que usa a internet como infraestrutura
para estabelecer tráfego seguro sobre uma rede pública. Parecido com o anterior, né? Também aqui é Banca Sebrasp, é parecido com a questão anterior, só que aquela não fala de tunelamento, né? É uma rede privada virtual, restrita, que usa a internet como infraestrutura para estabelecer tráfego seguro sobre uma rede pública. É exatamente isso, o item está correto. Está certa aí a questão. Temos mais uma aqui, ó. O que você marcaria aqui nessa questão? Certo ou errado? Olha aí essa próxima questão. Olha aqui, ó. As intranets são redes que permitem utilizar as tecnologias de internet para conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes ou fornecedores por meio de VPN. Ora, intranet, conectar uma empresa com seus clientes ou fornecedores está errado. Isso não é intranet, isso é extranet. Extranet. Portanto, o item está errado. Ok? Tranquilo? Fechamos aí mais uma parte do nosso conteúdo. Vamos avançar. Vamos começar a estudar agora os protocolos de rede. Não há comunicação em rede sem a utilização de protocolos. Aí vem a pergunta: mas o que é um protocolo? Protocolo é um conjunto de regras e padrões que define como a comunicação deve ocorrer entre dispositivos em uma rede. Ele estabelece as diretrizes para o envio, o recebimento e o processamento de dados, garantindo que dispositivos diferentes possam se entender, mesmo que tenham fabricantes, sistemas ou arquiteturas diferentes. Essa é a definição de protocolo. Não há a menor possibilidade de você trocar dados em uma rede sem a utilização de protocolos. Protocolo é um conjunto de regras e padrões. No caso específico das redes, e aí vale para internet, intranet, extranet, esse protocolo tem um nome. É o que aparece na prova como TCP/IP. O que é TCP/IP? Eu até coloquei isso aqui no material. TCP/IP não é um único protocolo, mas sim uma família completa de protocolos, desenvolvida para permitir a comunicação entre diferentes dispositivos e redes, independentemente da tecnologia de hardware utilizada. Então, entenda, o TCP/IP ele não representa um protocolo, mas sim uma família de protocolos. Com certeza, vocês já viram aparecer aí na tela nomes como HTTP, HTTPS. Aí alguns outros nomes já não são tão conhecidos, né? FTP, Telnet, SSH. Aí aqui os protocolos de e-mail, ó, POP3, IMAP, SMTP. Tudo isso aqui são nomes de protocolos integrantes de uma família de protocolos chamada TCP/IP. Então, TCP/IP
não representa um protocolo, mas sim uma família de protocolos. Aí cada protocolo tem uma função. É como se a transmissão de dados em uma rede ela fosse dividida em etapas. Aí cada etapa vai sendo exercida por um protocolo. Então, não, o TCP/IP não se resume a um protocolo, mas sim a uma família de protocolos, a uma família, um conjunto de protocolos. Ok? A informação é importante. O modelo TCP/IP divide a comunicação em camadas, nas quais cada um é responsável por uma parte específica do processo de transmissão de dados. Assim, cada camada executa funções próprias e utiliza os serviços da camada inferior, ao mesmo tempo em que fornece serviços para a camada superior. Essa organização permite que os protocolos trabalhem de forma integrada, garantindo que os dados sejam enviados, transportados, endereçados e entregues corretamente entre os dispositivos na rede. Então, comece a entender que eu disse que existe uma família de protocolos. Comece a entender que esses protocolos eles estão divididos em camadas. É como se cada camada fosse um grupo e esse grupo tivesse uma função específica. Cada camada tem uma função. E aí existem mais do que 3 camadas, mas eu vou focar aqui em 3. O modelo TCP/IP ele tem 3 camadas que são muito importantes para a nossa prova. Tem uma camada chamada camada de aplicação, uma outra chamada camada de transporte e uma outra chamada de camada de rede. Cada camada exerce uma função. Minha sugestão, é importante a gente saber, primeiramente, em qual camada o protocolo se encontra. Deixa eu só antecipar uma informação. Nós estudaremos cada um desses protocolos isoladamente. Mas antes de estudar cada um de forma isolada, eu tenho uma sugestão. Vamos entender a camada de cada um deles. Nomes como HTTP. Deixa eu só mudar aqui a cor. HTTP. HTTPS. FTP. Telnet. SSH. Melhorar esse H aqui. SSH. POP3. IMAP. SMTP. DNS. DHCP. Nós vamos estudar cada um desses protocolos isoladamente. Agora, o que eu gostaria que vocês entendessem no primeiro momento? Qualquer um desses protocolos que aparecer na nossa prova, você vai lembrar, eles fazem parte de uma camada chamada de camada de aplicação. Camada de aplicação. Aí, na camada de transporte, tem um protocolo chamado TCP e tem um outro chamado protocolo UDP. E na camada de rede tem um protocolo chamado IP. Então, só para a gente ter uma ideia, quando a gente está usando a internet, pode ter certeza, o seu computador está usando camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede. Só que por exemplo, dentro da camada de aplicação, existem vários protocolos. Aí na camada de transporte tem o TCP, tem o UDP. Na camada de rede não tem só o IP, mas o IP é o protocolo mais importante. É o protocolo mais importante. Ok? Então, o que eu sugiro nesse momento? Vocês vão entender
que todo protocolo da camada de aplicação, ele vai precisar, ó, por exemplo, quando você vai acessar uma página de internet, você usa esse protocolo aqui, ó, HTTP. Só que você não pode achar que você vai usar só o HTTP. Além do HTTP, existem outros protocolos que vão ser usados em conjunto, só que de outra camada. Toda vez que você usa o HTTP, entenda uma coisa: o HTTP está na camada de aplicação. Aí ele vai precisar usar um protocolo da camada de transporte. Depois ele vai precisar usar um protocolo da camada de rede, ou seja, a comunicação vai precisar que eu use um protocolo da camada de aplicação, um outro protocolo na camada de transporte, um outro protocolo na camada de rede. Só para a gente ter uma ideia, fazer uma analogia aqui. É como se fosse uma fábrica. Por exemplo, não sei se vocês já viram algum vídeo, como é que é uma montadora de veículos, né? Quando a gente fala de montadora, não sei se vocês já viram o processo de montagem de um veículo, ele vai sendo montado por partes, né? Vão sendo montadas as partes em cada setor, né? Então, tem um setor que é responsável pelo painel do carro, tem um setor que é responsável pelas portas, pelos vidros, então ele vai sendo montado por partes. Na internet, quando o seu computador vai se comunicar com outro computador, ele executa uma série de... É um processo com várias etapas, e cada etapa é exercida por uma camada, e dentro dessa camada existem protocolos. Qual é a minha sugestão? Como todo protocolo da camada de aplicação vai ter que usar a camada de transporte, a minha sugestão é começar por aqui, ó. Vamos começar conhecendo esses dois protocolos, o TCP e o UDP. Toda vez que aparecer em prova, protocolo TCP, isso é camada de transporte. Protocolo UDP, camada de transporte. Aí como é que vai funcionar isso aqui? Olha o que é o TCP. O TCP é um protocolo da camada de transporte responsável por prover uma comunicação confiável, fim a fim, entre os processos executados em hosts distintos na rede. Ou seja, o sistema final A vai se conectar ao sistema final B, e a camada de transporte vai criar uma conexão fim a fim entre o sistema final A e o sistema final B, como se não existissem elementos intermediários. Esses elementos intermediários, eles existem, mas essa camada de transporte vai fazer como se isso não existisse. É como se o meu celular estivesse conectado diretamente ao seu celular via internet. Essa comunicação ela não é direta, mas a ideia que a camada de transporte vai executar é como se o sistema final A estivesse conectado diretamente ao sistema final B. Aí, quando se usa TCP, nós temos algumas características. Primeiro, ele é orientado à conexão. O que isso significa? Antes de enviar os dados, ele realiza uma espécie de aperto de mãos. Ou seja, a máquina que vai transmitir, primeiramente, ela pergunta se a outra máquina aceita estabelecer uma conexão, que é uma conexão lógica. Se essa máquina der um ok, ela responde dizendo que sim, e aí a conexão é estabelecida. Então, é o que a gente chama de aperto de mão, é o handshake de 3 vias. Por que de 3 vias? Porque a primeira máquina pergunta se ela aceita estabelecer uma conexão, a outra máquina, aceitando, ela vai dizer que sim, e aí a conexão é estabelecida. Então, é o que a gente chama de handshake de 3 vias. E grave essa informação. Esse TCP,
a entrega ela é confiável. O que isso significa? Assegura que os dados sejam entregues sem perdas, duplicações e na ordem correta. Então, vamos entender isso aqui. Deixa eu logo fazer uma comparação, que eu tenho uma animação aqui que vai nos ajudar muito a entender isso aqui. Mas deixa eu logo explicar que, em vez do TCP, algumas vezes a gente utiliza o UDP. Só que, olha só, o UDP ele não é orientado à conexão e ele não tem uma entrega confiável. O TCP ele é orientado à conexão e é confiável. O UDP ele é não orientado à conexão e não confiável. Na prática, o que isso significa? Vamos analisar isso aqui na prática. Uma animação, na verdade, né? Considere que essa máquina A precisa trocar dados com a máquina B. Aqui ele vai mostrar como é que seria o processo usando o TCP. Então, vou liberar a animação. Eu vou narrando aqui o que vai acontecer. Se vai ser usado o TCP, já sabemos que ele é orientado à conexão. O que isso significa? Antes dele mandar os dados, ele primeiramente vai perguntar se a outra máquina aceita estabelecer uma sessão de comunicação. Ele vai primeiramente perguntar: você aceita estabelecer essa sessão de comunicação? Se a outra máquina disser que sim, ele responde e a conexão entre elas é estabelecida. Aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui a animação. Aqui ele não está mostrando de forma fiel aquela ideia de 3 vias. Mas aqui é só mais para a gente ter uma noção de como é que funciona. A primeira máquina pergunta se a outra máquina aceita estabelecer uma sessão de comunicação. Se essa máquina disser um ok, a conexão é estabelecida. Estabelecendo a conexão, os dados vão começar a ser enviados. Só uma observação. Se engana quem acha que quando você manda um arquivo do seu computador para outro computador na rede, se engana quem acha que o arquivo sai do seu computador inteiro, de uma vez só. Não. O arquivo que está no meu computador, para ele ser transmitido para outro computador, primeiramente ele será dividido em várias partes. Ele é fragmentado. O arquivo não é enviado inteiro de uma vez só. A gente pega o arquivo, divide ele em pequenos pedaços, que nós chamamos de segmentos, e esses segmentos começam a ser enviados, que são os pacotes. Então, aqui, ó, a primeira máquina já estabeleceu a conexão. Aí ele vai começar a enviar. Ele vai enviar o pacote 1, enviou o pacote 2, enviou o pacote 3. Atenção! Por algum motivo, o pacote 2 foi perdido. Aí vem a pergunta: o que acontece se eu enviar um pacote na rede e esse pacote for perdido? Quando o meu computador, na camada de transporte, estiver usando TCP, quando for TCP, o TCP está controlando para saber se os pacotes foram ou não entregues. Quando um pacote é perdido, ele não é confirmado. Logo, a máquina de envio já entende que aquele pacote foi perdido. Então, olha o que vai acontecer. Ele mandou o pacote 1, 2 e 3. Aí o pacote 2 foi perdido. Sabe o que a outra máquina vai fazer? Ela vai confirmar. Só que na hora que ela confirmar, ela vai dizer: ó, eu só recebi o 1 e o 3. O que a primeira máquina entende? Que o pacote 2 foi perdido. E se o pacote 2 foi perdido, ele, quando for enviar, ele vai enviar tudo de novo? Não. Ele só vai enviar o que ficou faltando. Aí ele vai enviar o pacote 2. Aí ele envia o pacote 2. Aí a outra máquina recebe, e aí ela diz: ó, recebi o pacote 2. Então vamos de novo.
O TCP, ele é orientado à conexão e ele é confiável. Antes de enviar os pacotes, ele primeiro pergunta se a outra máquina está disponível, uma conexão lógica entre elas é estabelecida, e só depois da conexão lógica é que os pacotes começam a ser enviados. E se pacotes forem perdidos, a máquina que está transmitindo sabe que o pacote foi perdido e ela se responsabiliza em reenviar o pacote que ficou faltando. Isso acontece quando é TCP. Agora vamos para o UDP. Preste atenção no UDP. O UDP, deixa eu só dar uma pausa antes. Nós vimos há pouco, o UDP não é orientado à conexão. Então, quando ele tem que enviar alguma coisa, ele não pergunta se a outra máquina está pronta. Não pergunta se a outra máquina quer estabelecer uma conexão. Ele simplesmente envia. Está aqui, ó. Ele vai enviar o pacote. Enviou o pacote 1, 2, 3, não estabeleceu conexão. Aí o pacote 2 foi perdido. Pergunto, o que acontece se o pacote 2 foi perdido? Vimos há pouco que o UDP não é confiável. Sabe o que isso significa? Perdeu o pacote 2. E agora? E agora que fica por isso mesmo. Mande o pacote 4, o 5, o 6. Ah, mas o 2 foi perdido. Já era. Perdeu, já era. Não há reposição de pacotes. Traduzindo, quando o meu computador, numa conexão de internet, está usando o TCP, além dele estabelecer uma sessão de comunicação com outra máquina, ele garante a entrega dos pacotes. A entrega é confiável. O UDP não há conexão entre as máquinas e a entrega não é confiável. Ele vai fazer de tudo para entregar, mas se ele perder, ele não repõe pacotes perdidos. Na prática, qual é a vantagem do UDP na prática? Vantagem do UDP na prática, ele é mais rápido. Só que ele não garante a entrega. Então, eu te pergunto, quem é mais usado? O TCP ou o UDP? Embora o UDP seja mais rápido, ele não é confiável. Grande parte do que a gente faz na internet, a gente está usando o TCP. O TCP não é usado em todos os casos, mas ele é usado na maioria dos serviços. Vamos dar um exemplo, só para saber se vocês conseguiram perceber isso aqui. Vamos supor que você faça uma videochamada na internet. Você pegou lá seu celular e iniciou uma videochamada. O que você acha ali naquela videochamada? Que está sendo usado TCP ou UDP? Numa transmissão ao vivo, o que você acha que está acontecendo ali? TCP ou UDP? Você vai lembrar que numa videochamada, se a sua conexão estiver ruim, você vai perceber que durante a videochamada falha o vídeo, falha o áudio. Numa videochamada, às vezes acontece exatamente isso. Quando a minha conexão aqui nessa aula ela está ruim, aqui é um pouco diferente, mas também pode ter perda de áudio e vídeo. Então, a videochamada é um grande exemplo disso. Quando perde, ele não repõe o que foi perdido. Certo? Isso é o quê? UDP. O UDP é que tem essa característica. Agora, você está assistindo uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Você vai lembrar que numa transmissão ao vivo no YouTube, quando o YouTube para de receber algo, ele para, aí fica lá carregando, ele fica esperando o que ficou faltando
para ele continuar reproduzindo. As transmissões no YouTube, elas não vão usar o DP. Então, no YouTube, ele, quando perde pacotes, ele para, espera o que ficou faltando para continuar reproduzindo. Agora, numa videochamada pelo WhatsApp, por exemplo, não é isso que acontece. Você nota falha no áudio, no vídeo, né? No WhatsApp isso acontece muito. Então, há uma diferença de quando se utiliza TCP e quando se utiliza o DP. Mas entenda, na maioria das vezes, nós vamos usar TCP. Agora, qual é a vantagem do DP? O DP é mais rápido. Então, ele é muito usado em streaming, ele é muito usado aí em transmissões ao vivo, porque ele é mais rápido. E aí, só uma pergunta da Josiane. Quando se fala orientado à conexão, significa estar conectado à internet? Josiane, o não orientado e orientado, os dois estão conectados à internet. O que vem a ser orientado à conexão? Deixa eu fazer uma analogia. É como se eu tivesse que te dar uma notícia e eu tenho duas opções. Eu posso ligar para você e, na ligação, eu espero você atender. Quando você atender, aí eu te passo a informação. Ou eu poderia escrever uma carta já comunicando, passando aquela informação e enviar essa carta sem saber que você vai receber essa carta. Aí, no dia que você receber, você abre e lê a informação. Então, o que é ser orientado à conexão? Eu só começo a transmitir os dados depois que eu sei que você... É como se você já tivesse atendido a ligação, uma conexão foi estabelecida e eu sei que você está aguardando eu passar aquela informação. Então, quando eu ligo para uma pessoa, eu não começo a falar enquanto a pessoa não atender. Aí, quando ela atende, aí eu começo a transmitir aquela informação. O não orientado, eu tenho que escrever a informação, enviar sem sequer saber que a pessoa vai receber. Então, não é estar ou não conectado à internet, porque está tudo conectado à internet. A diferença é se a máquina A só começa a transmitir depois que a máquina B estabelecer uma conexão entre elas, ou a máquina A vai transmitir sem sequer se a máquina B está pronta para receber. Essa é a ideia. Tranquilo? Essa é a diferença. Ok? Pronto. Agora vem a grande pergunta. Quando é que se utiliza TCP e quando é que se utiliza UDP? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu vou antecipar uma informação. Eu vou atribuir ao TCP o número 1 e vou atribuir ao UDP o número 2. Olha o que eu vou fazer. Todo o protocolo da camada de aplicação, para funcionar, vai ter que usar alguém na camada de transporte. Só que eles estão em níveis diferentes. O HTTP, por exemplo, está acima do TCP. Só que o HTTP ele não faz todas as funções, ele depende de um outro protocolo para funcionar. Então, olha o que eu vou fazer. HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, SSH, POP3, IMAP e SMTP, todos esses protocolos são da camada de aplicação e todos eles, quando estão em uso, eles vão usar o TCP. Então, quando eu estou usando HTTP, o HTTP está na camada de aplicação. Aí lá na camada de transporte, ou seja, uma etapa do processo será feita por TCP. Aí eu tenho que saber
que ele é orientado à conexão e é confiável. A minoria usa o UDP. Nesse caso aqui, o DNS e o DHCP, os dois utilizam na camada de transporte o UDP. A maioria dos protocolos da camada de aplicação, a maioria são protocolos que irão usar na camada de transporte o TCP, um serviço orientado à conexão e confiável. A minoria vai usar o UDP. E quando chegar na camada de rede, todos vão usar o IP, porque é na camada de rede que, de fato, os dados são transmitidos. Mas isso a gente vai estudar depois. O que eu queria que todo mundo ficasse com essa informação agora é que, quando você está usando a internet, o seu computador não está usando só um protocolo. Ele está usando vários protocolos. Por exemplo, quando você está usando HTTP, o HTTP precisa usar o TCP para que o TCP execute parte do processo. Aí, quando se usa TCP, há uma orientação à conexão e há uma confiabilidade. Já quando se utiliza o DP, não tem conexão e não é confiável. Fora outras coisas, né? O TCP também, o TCP garante o fluxo, controle de fluxo. Ele impede que o processo emissor envie dados em volume superior à capacidade do destinatário. Então, quando se usa o TCP, ele se responsabiliza em não enviar uma quantidade maior do que o destinatário é capaz de receber. Esse controle de fluxo não existe no UDP. E também essa questão da segmentação. Ele divide em dados menores que são reagrupados corretamente no destino. Ele garante a entrega na ordem correta. Beleza? Como é que isso cai em prova? Para a gente encerrar a nossa aula. Olha essa questão aqui do Ministério Público do Estado de Tocantins, Sebrasp. Olha aqui, UDP é um protocolo não orientado à conexão. Portanto, no fluxo da comunicação, cada datagrama UDP é dependente do anterior. Deixa eu ver se eu até coloquei aqui, Olha aqui a informação do UDP, Olha aqui embaixo, UDP, datagramas independentes. Cada datagrama é tratado de forma independente e pode chegar fora de ordem ou talvez nem chegar ao seu destino. Ou seja, cada pedacinho da informação, que são os datagramas, no UDP, eles são independentes. A questão fala que cada datagrama é dependente do anterior. Portanto, o item está errado. Próxima. O UDP é um protocolo orientado à conexão e garante a entrega dos dados. É o contrário. Errado. Ele é não orientado e não confiável. Aqui seria o TCP, né? O TCP é que teria essas características. Outra, para estabelecer uma conexão entre cliente e o servidor, o protocolo UDP utiliza o handshake, o aperto de mãos, é o contrário, é errado. O UDP não estabelece conexão entre o cliente e o servidor, está errado. Outra, nesse caso, mais uma aqui para encerrar, né? De acordo com o modelo TCP/IP, o HTTPS opera na camada de transporte. O HTTPS opera na camada de transporte? Errado. O HTTPS é camada de aplicação. Ele não é camada de transporte. Ele não é camada de transporte. O item está errado. E para encerrar, outra muito parecida com a anterior, né? Só que aqui ele falou do HTTPS.
O SMTP opera na camada de transporte. Não. O SMTP também é camada de aplicação. Ou seja, o item está errado. Aí, quando for na próxima aula, o que estudaremos na próxima aula? Nós vamos entender cada um desses protocolos, a função do HTTP, do HTTPS, do FTP, isso é assunto da nossa próxima aula para a gente encerrar esse conteúdo. Beleza? A gente vai estudar cada protocolo isoladamente. A pergunta do Alex, algum outro nome para segmento ou datagrama? Alex, na verdade, depende da camada em que a gente está trabalhando, né? Esse nome segmento a gente usa para a camada de transporte. Na camada de rede, a gente já chama de datagramas, né? E existe uma outra camada que eu não coloquei aqui, que é a camada de enlace. Nessa camada de enlace já é chamado de quadros. Aí, quando chega na camada física, aí já viram bits, sinais, né? Então, dependendo da camada, os nomes vão mudando de acordo com a camada. Ok? Tranquilo? Então, ó, vou encerrar aqui. Eu vou abrir as perguntas, mas eu vou primeiro encerrar aqui a gravação, aí eu abro aqui um tempo para as perguntas. Combinado? Deixa eu encerrar aqui a gravação.